Mandou aqui, ó. Ele mandou 2 vezes. Ele falou, lê essa aqui. Vamos lá, então. Boa tarde, Daniel, Caio e Arthur. O satanismo tem alguma ligação com a maçonaria? As ligações, elas são só nos altos patamares. Nem todo maçom é satanista. Fato. Mas todo satanista é maçom. É isso. Tem alguma coisa no chat do YouTube interessante? Tem no YouTube aqui. Eu só queria fazer uma pergunta. Ó. Daniel, tipo, você estava falando sobre a pandemia, que antes da pandemia você já tinha conhecimento de que isso ia acontecer? Ou isso já era citado de que... Sim, isso aí já fazia parte de um plano. Antes mesmo de ser, tipo, de ter um nome, coronavírus, um negócio que surgiu na China. Não sabia qual ia ser, né? Nem a origem, mas sabia que ia ter uma pandemia. Porque muita coisa que você falou aqui, tipo, eu acredito que você ouve o tempo todo gente falando, isso é teoria da conspiração, tal. O que eu queria... Eu até esqueci a minha pergunta. Mas o que eu queria dizer, tipo, essa ideia de teoria da conspiração relacionada a tudo que você disse, e isso que as pessoas falam, esse cara teoria da conspiração e tal, é uma forma de, tipo, calar as pessoas que sabem uma verdade que... Tipo, existe alguma coisa por trás, pessoas querendo calar quem sabe alguma coisa além? Tem, eu recebi muitas ameaças, algumas chegaram até mais próximas, né, de tentar contra a minha vida, e eu tinha algumas cautelas maiores antes com meu filho, porque ele recebia ameaças também, ameaça de sequestro. Meu irmão, um policial, uma vez nós prendemos uma pessoa, né, que estava articulando tudo e estavam preparando de sequestrá-lo na escola. Cantou a bola para mim, falou a escola que ele estudava, deu o nome dele, falou, se você não calar a boca, eu vou catar teu filho, né? E aí a polícia fez um esquema ali, né? E acabou localizando e esse cara foi preso. Né? Então, a coisa é séria, né? Então, assim, depois, agora eu não tenho por que ter medo, né? Agora eu falo tudo que é para falar e ponto final. Sempre falei antes meio codificado, eu falava meio cifrado, a pessoa tinha que assistir o vídeo umas 3 vezes lá para entender. Hoje eu falo bem mais abertamente. E tem um vídeo meu no meu canal, tá escrito lá, Filho do Fogo, Profecia Cumprida, coisas que eu falei no Filho do Fogo, escrito há 20 anos atrás, não, escrito mais, foi escrito há 23 anos, foi publicado há 20 anos, 23, 24 anos atrás, que aconteceram cartesianamente, tudo certinho. Nesse vídeo eu explico cada etapa, isso aqui foi falado, aconteceu. Não que eu seja o profeta, mas eu tenho um calendário de planejamento estratégico dessa seita, e esse calendário está sendo cumprido à risca. Funciona como uma engrenagem. Até agora está acontecendo, Deus está permitindo que aconteça. Né? Então eu não estou vendo nada fora do eixo, tudo que estava previsto está acontecendo. Isso que eu estava pensando, enquanto você estava falando sobre a pandemia e isso aconteceu, eu pensei, que tem um sentimento com essas pessoas que falam, isso é teoria da conspiração, um sentimento tipo, falei que isso ia acontecer, sabe? Tipo, mas tem algum exemplo de, tipo, outras pessoas que também falam sobre isso, não sei, de repente algum artista que foi perseguido sobre isso, tem isso no... Tem gente que teve artistas que falaram sobre adrenocrome, por exemplo, de Hollywood. Pode pesquisar aí, algum artista famoso fala. Só que levam como ele tirou onda, ele debochou, mas ele lançou uma verdade. Então, para se blindar, ele fala meio de forma jocosa, meio de brincadeira, mas ele está falando a verdade. Eu acho que o David Chappelle, que ele deu uma sumida porque ele deu uma denunciada nos Illuminati, lembra? Sim. Ele ficou um tempão sumido e depois ele voltou a fazer especial porque em alguma entrevista, alguma coisa, ele falou sobre como os Illuminati estavam na indústria, alguma coisa assim, ele meio que denunciou isso e aí ele sumiu, ele meio que fugiu. Quando ele foi para a África do Sul. Ele ficou um tempão sem fazer nada. Dizem que é por causa disso, né? Não sabia dessa. Não, eu sabia do sumiço dele, mas eu não sabia que era por causa disso. Tem vários vídeos sobre ele ter denunciado. Tu conhece essa história do David Chappelle? Sim. Tem outra, não precisa nem tão longe, pega uma realidade mais próxima nossa. Tinha um médico, o Dr. Hong, né, do Hospital das Clínicas, diretor do HC, na parte de toxicologia, farmacologia, pediatra. Ele falou veementemente contra a vacina, né, e falava assim, estava plenamente saudável. De repente ele morreu. De Covid. Né? Não sei. Esse foi recente agora, Foi recente. Teve gente que falou, teve notícias que falaram que o hospital não tinha dado a informação do que ele morreu. Outros já falaram que ele morreu por parada cardiorrespiratória. Mas ele não foi amparado por um hospital. Tipo, você é diretor do HC, o HC é uma referência, minha esposa se formou lá. É um hospital bom, uma referência Brasil, gente do Brasil inteiro vai ser tratado no Hospital das Clínicas de São Paulo. E é uma pessoa de posse, ele poderia ir para um Einstein, um sírio-libanês, mas especialmente no próprio HC, onde ele já é da casa. Mas ele foi atendido no outro hospital,
não sei o caso da urgência, que eu estou especulando, mas o fato é que ele teve uma morte muito breve, ninguém disse que ele estava internado, simplesmente informaram a morte dele. E uma outra coisa curiosa, o Instagram dele simplesmente deletou. Pagaram o Instagram dele, não existe mais. Então essas duas coisas juntas fica estranho, né? O próprio Bolsonaro perguntaram para ele nova ordem mundial, ele falou, sim, existe a nova ordem mundial, tá até no meu postei lá no Instagram. Tem a nova ordem mundial, existe, ele falou. Só que eu não posso falar abertamente aqui porque vocês estão gravando. Então, quer dizer, você chega a um certo patamar que você sabe das coisas, só que você não tem controle sobre tudo. Se você desviar para a direita ou à esquerda, eles vão atrás da sua família, vão atrás do teu filho, né? Queria só perguntar uma coisa sobre tu disse que o calendário está sendo cumprido. Sim. E aí tu falou que Deus está permitindo. Esse é um outro argumento também. Quando eu era ateu, eu falava, pô, mas por que Deus permite esse tipo de coisa? Por que ele deixa a criança morrer? Por que ele deixa esse tipo de coisa acontecer? Por que ele não interfere? Por que ele não interfere? Por que ele permite isso se cumprir? Eu tenho um vídeo meu que explica melhor a essência da maldade. São três vídeos para explicar melhor essa questão. Quer dizer, Deus criou o mal, né? É estranho, Deus é bom, mas ele criou o mal. Na verdade, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E as suas ações elas vão determinar a sua colheita. Então tem todo um efeito cascata sobre a humanidade, não sobre uma pessoa só, sobre a humanidade de estar debaixo de tudo isso. Então eu sempre oriento, por exemplo, pais e mães, fica de olho no teu filho. Sabe? Não deixa ele longe, né? Você é responsável por ele, né? Não dá brecha. Quer dizer, se você vacila, você é o responsável e você vacila, você deixou uma oportunidade, você cria oportunidades, né? Então, tem N variantes disso. Acho melhor assistir o vídeo que eu explico melhor, né? Não dá para sumariar em pouco as palavras aqui. Tá. O que eu queria entender é só se ele tá olhando... Deus está olhando, tudo sim. isso e ele tá, tipo assim... Eu até poderia interferir, mas não faço porque vocês têm que passar por isso. Isso, porque tem que vocês passar por escolheram isso. Isso. Esse é o lance. Esse é o lance. Entendi. É muita coisa. Vamos tentar fazer a última aqui. E aí, no ó... YouTube. Ah, tá. O Lucas mandou aqui, ó. Nicolau Maquiavel, sim, o filho da puta que deu origem ao termo maquiavelismo de tão foda, tinha um nome zoado desse, tá? Antes de morrer falou, Nicolau Maquiavel. Quero ir para o inferno, não para o céu, pois no inferno gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu só terei companhia de mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Gostaria de saber o quanto vocês concordam com essa frase icônica. Valeu, forte abraço, pessoal, principalmente pro Caio. Não, é um ponto de vista pessoal dele, a filosofia dele, não pode colocar isso como regra. Mas é interessante. Tá, tem alguma coisa de interessante no YouTube? Tem sim, tem. O Salles, ele mandou um super chato aqui. Chama de super chato, cara. Não te conhecia, Petri, mas gostei muito dos seus podcasts. É muito satisfatório ouvir falarem sobre Deus. Criei um canal que tem como missão fazer seu podcast favorito render um pouco mais. O Salles. O Salles é o cara que mandou. Tá. O Rafa. Caio Delacqua, segue mais uma contribuição pro Magnum na padaria. Grande abraço aí pra ti e pro Petri também. Gostei do convidado, bom papo. O pessoal tá mandando uma grana aí no superchat. A Helena Mendes. Daniel, seus livros mudaram minha vida. E seu testemunho de vida me inspira. Deus te abençoe. Amém. E o Rafa, de novo, Petri e Caio, o que ele acha do conceito de reencarnação do ponto de vista do mérito do ser que encarna na Terra em situações adversas e oportunidades? Entendi. Eu confesso que eu não entendi. Tá, eu acho que eu entendi. A reencarnação, biblicamente falando, ela não existe. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez. Então, não rola a reencarnação à luz da Bíblia. Embora os judeus acreditassem nessa linha de reencarnação, né? Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, e aí, o que essa galera está falando que eu sou? Vamos falar, você é Elias, né? Acho que ele era uma encarnação de Elias. Mas aí no Novo Testamento, Paulo deixa claro que ao homem é dado morrer uma só vez. E no livro A História de Mitra, eu falo um pouco, deixo um verniz sobre a questão da reencarnação, mas dentro de uma outra possibilidade, né? Mas aí o livro coloca, assim, não humana, né? Não humana, mas sei lá. Mas deixa vocês lerem aí, senão eu vou dar spoiler. Agora, para terminar mesmo, a Saideira. Beatriz, a última questão. Vai lá. Ai, que vergonha. Não tem câmera aí.
Então, eu tava vendo um vídeo seu outro dia que falava muito sobre propósito, sobre você encontrar seu dom. E isso foi uma coisa que eu sempre ouvi quando eu tava na igreja. Que Deus dá dons pra todo mundo. Aí tem dons espirituais, dons de cantar, dançar, enfim. A minha dúvida, e uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas, com o meu namorado também, todo ser humano tem um propósito na Terra, tem um dom. Porque, assim, a gente vê muitas pessoas... em destaque com dons que você fala, cara, um jogador de futebol, uma pessoa que canta muito, que você fala, isso é um dom divino. E todas as pessoas têm algum propósito, porque parece que é uma vida meio vazia sem um propósito, sabe? Tipo, é só uma existência, mas todo mundo tem, Deus distribui isso pra todo mundo. Algumas pessoas não encontraram ainda, como que encontra, sei lá. Todos nós temos, sim, um propósito, sem dúvida. Às vezes a gente imagina um propósito uma magnitude muito grande, né? Como falou, um grande jogador de futebol, um grande cantor. E às vezes não, porque Jesus mesmo, para pensar da ótica, do ponto de vista da época, é um carpinteiro, né? Era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, escolhe os que não são para confundir os que são, escolhe os pequenos. Quando foi escolher, por exemplo, foi ungir Davi para ser rei de Israel, o profeta Samuel chega lá na casa do pai de Davi, e ele pensa, puxa, vai ser o filho maior dele, o primogênito, né, o mais velho, bonito, robusto, o tal de Eliabe, né? E não era Davi, era o pastor de ovelhas, era o cara assim que ninguém ia dar nada para ele, ninguém botava fé na vida da vida, cuidava de ovelha, fedia ovelha, né? Mas era aquele que Deus escolheu, às vezes um pequeno. Então, eu creio que essa questão de distribuição de dons, ela pode ser muito mais simples e mais rica do que a gente imagina. Você pode ter o dom de acolhimento, você pode acolher alguém que está precisando de ajuda, simplesmente ouvir. Sabe, o dom de ouvir é algo muito especial, porque as pessoas não te ouvem, eles querem falar em cima do que você está falando, não te escutam. Não, já tem uma resposta pronta para você e às vezes você só precisa falar, você só tem que desabafar, porque aquilo está te angustiando, sabe? Ouvir sem julgamento, ouvir com amor, ouvir com, sabe, para ajudar mesmo aquela pessoa. Você pode ter o dom, de repente, de socorro. Você vai socorrer alguém, está passando uma dificuldade, vou dar uma cesta básica. Não uma cesta básica que nem a igreja dá, né? Arroz, feijão, fubá, farinha, essas porcarias. É uma compra que você faria para você, né? Pensa para mim, eu amo a próxima como a mim mesmo. Então, pô, vou comprar um Danone, um chocolate, que né, sem chocolate também ninguém vive, né? Vou comprar uma coisa legal, carne, leite e tal, e vou fazer uma compra para ajudar aquela pessoa. Estou socorrendo aquela pessoa. Então, essas coisinhas pequenas que ninguém está vendo, né? É aí que Deus está operando em você. Às vezes num abraço, numa visita a uma pessoa que está doente, pô, você visitar um cara que está enfermo, ele pode ter 1000 amigos, na hora que ele está doente, poucas pessoas vão, né? Porque na hora do aperto que você conhece quem é a pessoa. Então, você fazer uma visita para quem está doente, né? De repente, alguém separou o casamento, está passando por uma situação conflituosa, você fazer uma visita, acolher, né? Escutar, sem julgar, sem apontar o dedo, né? Sem dizer você isso e aquilo, você está colhendo o que você plantou. A pessoa às vezes só precisa ser ouvida, né? Abraçar, ser acolhida. Então, acho que os dons que Deus dá, eles são muito mais simples do que a gente imagina, né? Um abraço pode mudar uma vida, né? Quantas vezes ministrando nos seminários por aí, havia pessoas, sabe, sentia de Deus, pô, abraça aquela pessoa. A pessoa chorava, nunca foi abraçado, nunca ninguém, o pai, a mãe nunca falou, pô, meu filho, eu te amo, eu te amo, eu tenho orgulho de você, nunca escutou isso. E aquela pessoa precisava que de repente você seja usado como mão de Deus, né? Abraça aquela pessoa como fosse Deus abraçando, olha, Deus te ama, Deus não esqueceu de você, Deus está aqui com você, né? Você é especial, né? Enxugar as lágrimas, sabe? É isso que Deus faz, né? Então, acho que todos temos esse dom, sim, falta a gente exercitar, que a gente vive numa sociedade muito egoísta, né? Então, é questão de exercitar esse dom, sim, o dom do amor. E as redes sociais e a indústria, eu acho, a mídia, ela talvez também tenha feito essa busca da vocação, do propósito, ficar meio nebulosa, por se comparar sempre com pessoas que estão num palco ou estão recebendo um prêmio e tal, e a gente acaba nem olhando pro mais simples, né? Você vê na Bíblia, são os pequeninos que Deus usa. Então tá, vamos lá? Vamos embora? Vamos. Pô, obrigado por vir. Valeu. Soquinho sempre dói. Valeu. Obrigado, tava ansioso pra essa. Pô, foi do caralho. Obrigado por vir. Valeu, Caio. É isso aí? Dá tchau pra turma aí. Tudo certo. Falou. Valeu. Turma. Então tá, até amanhã. Amanhã tem mais. Sexta também tem. Semana que vem também temos. Aí temos uma agenda